Alguma vez você já chegou a se perguntar se a Bíblia realmente é um livro confiável? Será que essas palavras escritas há milhares de anos são verdadeiramente as mensagens que Deus tem para nós? A história real e autêntica da revelação de Deus à humanidade? Talvez você mesmo já tenha pensado: como eu posso ter a certeza que esses 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, não tiveram conteúdo manipulado ou talvez até mesmo inventado ao longo de tantos anos? Essas são perguntas extremamente sérias e muito importantes de serem esclarecidas. E isso ecoa na humanidade ao longo de muitas gerações, feito tanto por pessoas que amam a Bíblia, quanto por pessoas mal intencionadas, que não se importam nem em mentir a respeito desse livro para descredibilizar o cristianismo e o judaísmo. Agora, o mais fascinante de tudo isso é que a Bíblia não foge dessas perguntas. Ela te convida a investigar e a cavar a fundo, porque a verdade de Deus, ela não teme o escrutínio. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse tema. A gente vai explorar como esses livros foram escritos, quem os escreveu, como eles foram escolhidos, como eles foram preservados e por que a gente pode confiar nele hoje como a palavra inspirada de Deus. Eu vou falar sobre o Antigo Testamento desde a criação em Gênesis, passando pelos profetas, o exílio e chegando também no Novo Testamento. Eu também vou falar um pouquinho acerca dos apócrifos, dos livros deuterocanônicos e por que eles não estão na Bíblia protestante. Eu já te adianto aqui que a história por trás da Bíblia é uma prova viva do cuidado que Deus teve com a sua palavra. É como se cada página, cada capítulo, cada versículo tivesse sido guardado pelo Eterno através dos séculos para chegar no que a gente tem hoje. Então, se você já teve alguma dúvida sobre a autenticidade e a confiabilidade da Bíblia, ou até mesmo se você conhece alguém que questiona a sua veracidade, então fica comigo até o final do vídeo, porque hoje eu vou trazer algumas respostas sólidas aqui, baseadas em história, arqueologia, teologia e, acima de tudo, na providência divina. E claro, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí se você, em alguma vez na sua vida, já teve alguma dúvida acerca da Bíblia. Conta aí pra mim, porque eu quero saber, tá bom? Bom, a gente vive em uma era muito curiosa da história humana, uma era de informação instantânea, onde tudo é questionado. Isso por si só não é nenhum problema, é até uma coisa louvável. Só que com a educação socioconstrutivista que vem sendo disseminada no nosso país há algumas boas décadas já, as pessoas desde a sua infância vêm sendo doutrinadas a questionarem coisas que elas não sabem, que elas não fazem a menor ideia, mas tratar aquilo como se fosse a seara de especialidade delas. Aquele livro, A Falácia Socioconstrutivista, da Kátia Simone Benedetti, fala exatamente sobre isso, o emburrecimento das crianças brasileiras. Então, quanto menos uma pessoa sabe sobre alguma coisa, mais ela acha que sabe. E com o tema teológico isso não é diferente. A gente abre ali uma rede social e vê gente dizendo até com ar de erudição que a Bíblia é um livro que foi escrito por homens, que foi adulterado ao longo dos séculos, que os homens erram e a gente não tem como confiar nada no que está escrito aqui, porque provavelmente foi adulterado. Afinal, já fazem quase 6.000 anos, né? Essas dúvidas, elas são normais. Eu mesmo já fiz muitas perguntas assim, inclusive eu continuo fazendo. Mas quando você estuda a Bíblia, quando você estuda a história e a arqueologia, você percebe que, curiosamente, esse aqui é um dos poucos livros da história que foi tão perseguido. Ele sobreviveu a guerras, a perseguições, a tentativas de destruição e mesmo assim ele continua aqui, firme, transformando vidas. É o único livro que, se você jogar ali numa prisão qualquer, as pessoas elas vão realmente mudar de vida. Esse fenômeno ele não acontece com nenhum outro livro. Por mais transformador que ele seja, somente esse aqui tem essa capacidade de realmente mudar uma vida para melhor. E isso não é só uma questão de fé, tá? Isso é sustentado ali por evidências históricas, evidências arqueológicas e até mesmo textuais, que impressionam inclusive os estudiosos mais céticos. Agora, por que essa confiabilidade é alguma coisa tão importante para a gente analisar? Por que a gente tem que olhar isso com um nível de detalhe tão grande? Bom, hoje em dia a gente vive em um mundo pós-moderno, onde todo relativismo diz que não existe uma verdade absoluta. Um mundo onde tudo é muito subjetivo, muito sincrético,
né? E nesse contexto, a Bíblia ela se apresenta como a palavra do Deus verdadeiro, uma âncora para nossa cosmovisão cristã. Em um mundo completamente dominado pela mentira, é claro que a verdade vai ser atacada. 2 Timóteo 3,16 nos diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E 2 Pedro 1,21 inclusive nos fala que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E essa doutrina da inspiração verbal e plenária significa que cada palavra da Bíblia foi preservada por Deus. Agora, obviamente, isso levanta perguntas, né? Como a gente pode ter certeza disso? Como esses livros foram de fato preservados? E como a Bíblia ainda se mantém relevante mesmo diante dos desafios modernos? A gente vai responder tudo isso hoje com base em evidências sólidas, com base em muitos estudiosos que dedicaram a sua vida inteira a estudar a confiabilidade da Bíblia. Então vamos entender como esse livro chegou até nós hoje e por que a gente pode confiar nele com a mais absoluta certeza. Bom, a gente precisa começar com uma pergunta fundamental. O que é o cânon bíblico? A palavra cânon, ela vem lá do grego e ela significa régua, ela significa um padrão de medida. É como se fosse um prumo ali, uma vara reta que a gente usa em construção civil para saber se alguma coisa está realmente alinhada. E no caso da Bíblia, o cânon ele é a coleção de livros que foram inspirados por Deus, que têm autoridade divina e que servem como fundamento para a nossa fé e para a nossa prática. Como eu já falei, são 66 livros no total, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, mas é importante a gente saber como esses livros foram selecionados. Será que algum grupo de fariseus ali, de profissionais da fé, sentaram e decidiram a gente vai botar só esses livros aqui na Bíblia mesmo e todo o resto vai ficar de fora e é isso aí? Será que foi isso? E será que mesmo assim não houveram acréscimos, não houveram omissões? Vamos começar entendendo o Antigo Testamento. Ele começa ali com Gênesis, né? E Gênesis narra desde a criação do mundo até a formação do povo israelita ali no Egito. E o Antigo Testamento vai até Malaquias, que fala sobre o retorno dos judeus ali do exílio babilônico, ali em mais ou menos 538 a.C. Na tradição judaica, o Antigo Testamento, a Tadá, ele é dividido em 3 partes: a lei, os escritos e os profetas. E falando de Gênesis agora, ele é um livro fascinante. Ele cobre 2 períodos distintos da história. Os primeiros 11 capítulos, conhecidos como a história primitiva, falam de eventos realmente muito antigos. Ele começa ali com a criação do mundo, a criação de Adão e Eva, traz também a ideia do dilúvio de Noé, Torre de Babel, dentre vários outros temas que são muito profundos, tá? E os capítulos de 12 até 50 já narram a história patriarcal. Ela conta as vidas ali de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, que são os pais fundadores de Israel. E esses eventos, eles aconteceram muitos séculos, muitos milênios antes de Moisés, que foi quem, de acordo com a tradição judaica, escreveu o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas aqui a gente já começa com uma pergunta intrigante. Como foi que Moisés escreveu sobre coisas que se passaram tantos milênios antes da vida dele? Como foi que ele escreveu sobre coisas tão antigas? Como ele sabia como o planeta Terra foi criado, como a vida foi criada, se ele viveu por volta de 1440, 1400 a.C.? Será que Deus apareceu para ele e ditou tudo verbalmente? Por exemplo, Moisés pega aí a caneta e o papel e começa a anotar tudo que eu vou te ditar, que é isso aí. Será que foi isso? Deus, ele poderia sim ter feito isso, porque ele é soberano e ele pode revelar precisamente o que ele bem entender. Mas quando a gente lê o Pentateuco, a gente não encontra nenhuma indicação clara de que Moisés recebeu essas histórias por meio de uma revelação direta, como se fosse ali uma visão detalhada do passado. Não tem nenhum versículo dizendo: e o Senhor disse a Moisés, escreva a história de Abraão dessa forma, escreva a história de Adão e Eva dessa forma. Isso acontece só na hora que Moisés vai escrever a lei, vai ditar como vai ser escrito o tabernáculo, a Arca da Aliança e as regras que pautariam a convivência judaica anos depois. Mas a respeito da história primitiva, o texto sugere que Moisés escreveu aquilo usando fontes históricas, relatos orais e escritos que foram cuidadosamente preservados e passados ali de geração em geração. Moisés, ele cresceu no Egito em meio à realeza, ele teve uma educação muito nobre naquele local, né? Mas uma coisa importante da gente pensar é que desde os tempos mais remotos, as pessoas elas tinham o costume de guardar as histórias mais importantes. No caso dos hebreus, por exemplo, homens como Abraão, que tiveram encontros sobrenaturais com Deus, certamente contaram as suas experiências ali para os seus filhos,
para os seus netos, e essas histórias eram repetidas com muito cuidado na tradição hebraica, porque elas eram a base para a fé deles no Deus único, no Deus eterno, do Adonai, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Esse mesmo Deus que fez promessas muito fortes ali, tanto de uma nação quanto de uma bênção para todas as famílias do planeta Terra. A gente vê isso lá em Gênesis 12, versículo 3. E quando a escrita começou a surgir, ali por volta do segundo milênio antes de Cristo, muitos desses mesmos relatos, eles foram registrados ali em chapas de barro, em pedras. Um exemplo disso, por exemplo, é a pedra de Palermo ali do Egito Antigo. É uma relíquia egípcia ali de 2600 a.C., gravada com uma lista muito detalhada sobre os reis do Egito, sobre eventos históricos ali dos dois lados dessa pedra, né? Eventos, inclusive, que remontam a 3100 anos antes de Cristo. E isso nos mostra que esses povos antigos, eles já tinham sistemas bem avançados de registro. Isso, inclusive, muitos anos antes de Moisés, tá? E a gente tem vários outros artefatos também, como as pedras de Ebla, ali de 2500 a.C., fora os textos de Mari, os tabletes de Ugarit também. Todos eles confirmam muitas das práticas culturais mencionadas no Pentateuco, como, por exemplo, os sacrifícios, as alianças, os costumes de casamento, que batem com o segundo milênio antes de Cristo. No Egito, por exemplo, onde José, o filho de Jacó, se tornou uma figura de alto escalão ali, o segundo homem mais poderoso do mundo inteiro, a escrita já era uma arte bem desenvolvida. José, que havia sido casado com uma egípcia de elite, com certeza aprendeu a escrever e pode muito bem ter começado a registrar as tradições de sua família, como, por exemplo, as promessas de Deus a Abraão, as promessas de Deus a Jacó e todas essas histórias que foram passadas de geração em geração desde ali do início dos tempos. Depois da época de José, os hebreus eles cresceram muito em número. Eles foram inclusive escravizados ali no Egito porque eles se tornaram muito grandes e o faraó, que provavelmente era ali na época de Tutmés III, de Hatshepsut, começaram a temer muito que os hebreus dominassem o Egito. Afinal, isso já havia acontecido no período dos Ixos. E o faraó Tutmés III ele era um pouco xenofóbico, porque o pai dele tinha tido muitos problemas, ele tinha inclusive sido dominado pelos Ixos, e o faraó Tutmés III foi conhecido por limpar as etnias do Egito Antigo, trazendo de volta o povo egípcio ao poder. E como ele tinha esses problemas de preconceito, muito provavelmente, de acordo com a história e com várias outras evidências, foi o faraó ali do Êxodo, né? E essa opressão tornou ainda mais crucial para os hebreus preservarem ali a sua história que falava da aliança de Deus com Abraão e da aliança de Deus com todo aquele povo. Muito provavelmente os levitas ali da tribo de Moisés assumiram o papel de guardiões dessas tradições. E Moisés, que havia sido criado na corte do faraó e educado como um nobre egípcio, ele tinha todas as ferramentas necessárias para compilar essas histórias. Ele combinou ali relatos orais com registros escritos e, em casos como a criação ali em Gênesis 1 e 2, é possível sim que ele tenha tido uma revelação direta de Deus, muito parecidas com as que foram dadas ao profeta Isaías, ao profeta Ezequiel ou até mesmo a João ali no livro de Apocalipse. Agora, o mais impressionante é que Moisés escreveu muito mais do que ele mesmo entendia. Como diz a Bíblia, ele era um instrumento de Deus e o Espírito Santo inspirava profundezas poéticas que só seriam compreendidas muito tempo depois, mas muito tempo depois. E você pode até pensar, tudo bem, mas esses textos eles são muito antigos. Como eu posso ter a certeza de que eles não foram adulterados ao longo do tempo? Essa é uma dúvida válida e muitos céticos eles levantam essa questão, inclusive hoje em dia. Alguns desses mesmos céticos eles dizem que o Pentateuco foi escrito pelo menos 1000 anos depois de Moisés, escrito por sacerdotes ali durante o exílio babilônico, ali no século 6 a.C., inventando histórias ali para dar esperança àquele povo, para motivar o povo hebraico. Essa ideia é chamada de teoria documental, né? Eles deram um nome bem bonitinho de hipótese JEPD. Essa hipótese sugere que o Pentateuco foi composto por 4 fontes diferentes: a fonte javista, a fonte eloísta, a fonte sacerdotal e a fonte deuteronomista. Segundo essa teoria, essas fontes foram combinadas no exílio para criar essa narrativa que nós conhecemos hoje. Só que essa é uma teoria que tem problemas gravíssimos. Porque, primeiro, não há nenhuma evidência dessas supostas fontes separadas. Ela é uma hipótese puramente baseada em especulação e não em documentos reais. E ela só ganha algum volume acadêmico, você sabe bem por quê, né? Segundo, os costumes, as leis e os contextos políticos do Pentateuco, como por exemplo os sacrifícios, a vida nômade ali dos patriarcas e os tratados de aliança, eles se encaixam perfeitamente no segundo milênio antes de Cristo, não na época do exílio babilônico. Por exemplo, as leis sobre os casamentos e as heranças em Gênesis, elas refletem precisamente as práticas do segundo milênio antes de Cristo, confirmadas inclusive por textos ali em Canaã
Canaã, na Mesopotâmia. E terceiro, se essas fossem de fato histórias inventadas, como esses sacerdotes convenceriam o povo inteiro a aceitar aquilo como verdade? E por que essas histórias não mencionam nem de longe os problemas que os israelitas estavam enfrentando ali na época do exílio? Como, por exemplo, a destruição do templo, que era talvez a maior preocupação ali na época. Não tem nada ali que motivasse o povo hebreu para aquela situação. É um contexto completamente diferente. E outro argumento dos céticos ainda são os chamados anacronismos. Por exemplo, nomes de lugares ou até mesmo algumas palavras que aparecem fora do tempo descrito. Por exemplo, Gênesis ali menciona cidades como Dan, ali em Gênesis 14:14, né, que só ganharam esse nome séculos depois que Abraão teria pisado naquele local. Os céticos dizem que essa é uma prova irrefutável de que os livros são mais recentes do que parecem. Só que a explicação ela é muito mais simples. Os copeiros ali, os escribas que copiavam o texto, pontualmente eles atualizavam alguns nomes ali, alguns termos, para facilitar a compreensão das gerações futuras. Era como dizer, por exemplo, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ora, mas não existia Brasil naquela época. E essas mudanças elas eram feitas com muito cuidado, com muito respeito ao texto, seguindo regras muito rígidas para se preservar o contexto original. Juízes 1:10 ali e 1 Samuel 9:9 mostram alguns exemplos dessas atualizações, feitas com muito respeito ao texto sagrado. E a gente ainda consegue saber que eles não foram adulterados ao longo dos anos, comparando eles com os manuscritos do Mar Morto. Por muitos anos, os céticos eles se apoiaram fortemente nessa ideia de que todos os livros haviam sido severamente adulterados ao longo dos séculos, e que o que a gente tem hoje em dia carece de confiabilidade, carece de autenticidade e que seriam inclusive fraudes, como por exemplo o caso do livro de Daniel. Por muitos anos, os céticos o colocaram como um pseudoepígrafo, um livro com a sua autoria falsamente atribuída, que teria sido escrito depois do período de Jesus Cristo, porque ele traz profecias ali extremamente precisas acerca de acontecimentos desde 500 anos antes de Cristo até o final dos tempos, mas das que já se cumpriram, pelo menos ali há 100 anos depois de Cristo. Então eles colocavam esse texto, esse livro, como algo que foi escrito ali no ano 70 depois de Cristo, no ano 80 talvez, e por muitos anos na academia essa foi a verdade absoluta. O problema é que em 1947, lá na Cisjordânia, em algumas cavernas próximas ali do Mar Morto, um garoto estava brincando, estava jogando pedras ali dentro daquelas cavernas e de repente ele escuta o barulho de um vaso se quebrando, um vaso de barro. Posteriormente os arqueólogos foram ali verificar o que tinha acontecido, o que tinha ali dentro, se era alguma relíquia histórica, e eles encontraram 900 manuscritos datados de 100 a 400 anos antes de Cristo, todos eles com o texto preservado, todos eles praticamente idênticos aos textos que a gente tem hoje em dia, mudando ali talvez alguma vírgula, algum errinho de português ou no caso de hebraico pontual, mas todos eles com texto fielmente preservado, textos de séculos antes de Cristo. E entre eles estava o livro de Daniel, provando que ele não era um pseudoepígrafo coisa nenhuma e mostrando que as profecias ali dentro de fato são autênticas. Mas quem será que decidiu que esses 39 livros eram os corretos? Desde ali do tempo de Moisés, os sacerdotes eles tinham essa responsabilidade de guardar os escritos sagrados. Deuteronômio 31, 24 a 26, por exemplo, diz que Moisés ordenou que o livro da lei fosse colocado junto à Arca da Aliança, ali no centro da vida religiosa de Israel. Conforme os novos profetas surgiram ali, como Isaías, Jeremias, Malaquias, os seus escritos eles eram adicionados ao templo e guardados como escritura sagrada. O historiador Flávio Joséfo, lá do primeiro século, ele confirma que os judeus reconheciam os 22 livros, que são equivalentes aos 39 que a gente tem hoje, eles só mudavam ali a forma com que eles eram organizados, como inspirados. Eles dividiam ali entre as leis, os profetas e os escritos. E esses eram os livros aceitos ali pelos fariseus, pelos saduceus e pela maioria dos judeus, de fato, né? Tinha alguma discrepância ali com os samaritanos, mas isso não vem ao caso agora. Alguns livros, como Esther, Eclesiastes, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Ezequiel, inclusive, eles enfrentaram muitos debates ao longo do tempo, especialmente ali no Concílio de Jamnia, mais ou menos 90 anos depois de Cristo, alguns rabinos se encontraram e discutiram aquele cânon. Afinal, o templo havia sido
destruído no ano 70, né? Então, eles aproveitaram essa oportunidade para revisar algumas coisas ali. O livro de Esther, por exemplo, ele foi muito questionado porque ele não menciona o nome de Deus diretamente. Ele só mostra a provisão divina de uma forma completamente indireta naquela situação. Eclesiastes já parecia um livro secular, trazendo reflexões ali sobre a vaidade da vida, muito semelhante ao estoicismo, ao Meditações de Marco Aurélio em alguns pontos, né? E o livro de Cântico dos Cânticos, ali de Cantares, ele tem um tom poético, ele tem um tom romântico, que não parecia para ele se encaixar na Bíblia Sagrada. Fora o livro de Ezequiel, que tinha visões ali completamente estranhas, completamente grotescas, e Provérbios era um livro muito prático. Mas depois de um exame cuidadoso e talvez até de uma inspiração divina, os rabinos eles confirmaram que esses livros eram sim inspirados por Deus, uma vez que eles refletiam a aliança divina e o propósito divino, e o cânon foi mantido exatamente como era antes, não houve essa alteração. Esther, por exemplo, mostra a provisão divina, a previdência divina a Israel, Eclesiastes aponta para a necessidade de se temer a Deus, e Cântico dos Cânticos mostra a bênção que Deus dá para um casal. Agora, e os livros apócrifos? Tobias, Judite, Eclesiástico, não Eclesiastes, 1ª e 2ª Macabeus e o livro de Enoque. Esses livros eles foram escritos ali em 200 a.C., né? Mais ou menos durante a revolta dos Macabeus, até o 1º século, no período ali intertestamentário, que vai ali entre Malaquias e o nascimento de Jesus. E muitos judeus, de fato, os liam como literatura religiosa, porque eles ofereciam sim muitas histórias inspiradoras sobre a fé e sobre a história judaica. Por exemplo, 1ª e 2ª Macabeus. Eles narram a revolta dos Macabeus contra os Seleucidas, um momento de longe crucial para a história judaica. Eclesiástico, a sabedoria de Salomão, ela reflete sobre a sabedoria divina. E Tobias conta uma história de fidelidade, uma história de provisão, de como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que esses livros nunca foram considerados escritura inspirada. Eles não eram guardados no templo, e isso é um sinal claro que eles não tinham autoridade divina, mesmo que fossem muito importantes religiosamente. E até mesmo os essênios, um grupo mais isolado ali, inclusive foi quem produziu aqueles manuscritos do Mar Morto, eles também não interpretavam os apócrifos como escritura, mesmo que os valorizassem. Jesus Cristo, quando ele citava o Antigo Testamento, ele se referia a 3 divisões: a lei, aos profetas e aos escritos. E ele nunca mencionou os apócrifos como escritura. Os cristãos primitivos, especialmente aqueles que usavam a Septuaginta, né, a tradução grega da Taná, que foi feita ali no século 3 a.C., valorizavam os apócrifos por motivos devocionais. Eles foram incluídos na Septuaginta porque os judeus que moravam em países onde a fala era majoritariamente grega, eles queriam ler esses livros importantíssimos para a religião judaica. Então, eles foram incluídos ali na Septuaginta, quase que para quebrar um galho, para juntar tudo em uma coisa só, mesmo não sendo escritura sagrada judaica, entendeu? E os judeus helenizados ali, os primeiros cristãos, eles usavam amplamente a Septuaginta. E na igreja primitiva, os líderes como Jerônimo, que traduziu o texto lá para a Vulgata Latina, ele questionava os apócrifos, ao passo que Agostinho já os defendia. No Concílio de Trento, em 1546, a Igreja Católica oficializou os apócrifos como parte do cânon, sendo deuterocanônicos, acrescentados ao cânon posteriormente, o segundo cânon, se a gente for traduzir ao pé da letra. Só que lá na Reforma Protestante, Lutero e Calvino decidiram excluir esses livros para deixar claro que só os livros realmente inspirados por Deus, que sempre foram escritura sagrada, deveriam fazer parte do cânon. Lutero, inclusive, quis tirar até mais livros, né? Ainda bem que ele não conseguiu. Antes disso, as Bíblias da Reforma, elas incluíam sim os apócrifos dentro da Bíblia deles, ali, por exemplo, da tradução alemã, só que eles ficavam em uma seção à parte da Bíblia Sagrada, inclusive com uma nota dizendo que eles não eram escritura sagrada. Mas com o tempo, os protestantes ali, eles decidiram realmente retirar por completo os deuterocanônicos da escritura, para evitar alguma confusão ali de um pessoal que estava, mesmo com aquelas notas, tratando aquilo como se fosse escritura. Ainda assim, vale ressaltar, os apócrifos, eles são sim muito valiosos, historicamente e culturalmente, muito mais valiosos, inclusive, que os protestantes acreditam, mas eles nunca fizeram parte do cânon original da Taná. E outro ponto importante é a profecia do Antigo Testamento, que confirma a sua inspiração divina. Ali em Isaías 53, que foi escrito ali no século 8 a.C., ele descreve o servo sofredor, uma profecia clara acerca de Jesus Cristo, contando inclusive detalhes ali sobre a sua morte, sobre o seu sacrifício. E Daniel 9, 24 a 27 traz aquela ideia das 70 semanas de Daniel, prevendo a vinda do Messias com uma precisão assustadora, prevendo inclusive a data onde Jesus seria crucificado. Vou deixar aqui no card
card um vídeo sobre isso. Mas essas profecias, cumpridas muitos séculos depois, e a gente consegue atestar que eles foram sim escritos no período em que eles realmente dizem ser escritos, não são pseudepígrafos, tá? Elas mostram que o Antigo Testamento não é apenas um relato histórico, ele é de fato a palavra de Deus. Inclusive, comenta aí se você já se propôs a estudar mais a fundo essas profecias. Comenta aí porque eu quero saber, e elas são uma prova muito poderosa da confiabilidade da Bíblia. Agora vamos lá para o Novo Testamento com os seus 27 livros. A gente tem ali os 4 evangelhos, a gente tem as cartas paulinas, as cartas gerais, o livro de Atos, é claro, e o Apocalipse. A grande pergunta aqui é: será que esses livros foram escritos de fato por pessoas que conheceram Jesus? Será que eles transmitem a verdade sobre ele, sobre a sua mensagem? Será que eles não foram adulterados pelos malditos romanos? A resposta é um sonoro sim. A gente tem evidências históricas e textuais para confirmar essa informação. Primeiro, Jesus escolheu ali 12 discípulos e ele passou 3 anos ensinando esses discípulos diretamente. Ele não escolheu doutores, muito menos escribas, mas homens comuns, pescadores ali, até mesmo publicanos. Muitas pessoas com muitas falhas, com muitas dúvidas, inclusive igual a você, igual a mim. Mas por que será que ele fez isso? Porque ele queria que o evangelho fosse pregado para todos, não só para a elite. Ele queria que o evangelho, os evangelistas, fossem capazes de se relacionar com as pessoas com quem eles iriam conversar, pregar, anunciar a verdade de Jesus Cristo. Durante esses 3 anos, Jesus usava parábolas, usava repetições, usava inclusive milagres para gravar suas palavras na mente das pessoas. E depois da sua ressurreição, ele inclusive ordenou a seus discípulos que espalhassem a sua mensagem pelo mundo inteiro. A gente vê isso lá em Mateus 28, versículos 18 a 20, né? E eles realmente levaram isso muito a sério. Durante décadas, eles pregaram sem parar, eles enfrentaram inclusive prisões, chicotes, inclusive apedrejamentos que os levaram até a morte. Só que eles não temiam, eles continuavam pregando mesmo assim, mesmo enfrentando as piores punições imagináveis. Por quê? Porque eles sabiam que estavam carregando a verdade acerca do Filho de Deus. Mas será que anos depois, quando escreveram os evangelhos, eles lembravam realmente de tudo com tanta precisão? A gente precisa analisar isso com cuidado. Bom, primeiro, os discípulos eles tinham um propósito claro: espalhar a mensagem de Jesus. Isso por si só já motivava eles a lembrar de tudo aquilo com muita atenção, com muito detalhe. E eles, por pregarem isso tantas vezes, solidificavam essa lembrança em suas memórias. Imagina você, por exemplo, sendo discípulo de alguém que é o Messias, que é o Filho de Deus. Eu não acredito que você ia se deixar esquecer alguma palavra que esse homem tinha ensinado verbalmente. Em segundo ponto, os judeus daquela época, eles tinham uma capacidade muito afiada de memorização, uma capacidade que a gente mal consegue imaginar hoje em dia. Diferente de nós, que guardamos tudo ali no celular, no HD, no computador, talvez até em um caderno, naquela época eles não tinham esse luxo. Então, desde a sua infância ali, do Bar Mitzvah, né, eles já começavam a treinar para decorar textos muito longos. Os rabinos, inclusive, diziam que a cabeça de um bom estudante era como uma cesta cheia de livros. E os discípulos sabiam que, como seguidores de Jesus, eles precisavam preservar os seus ensinamentos com uma grande exatidão. E é muito provável que eles tenham sim feito muitas anotações acerca dos ensinamentos de Jesus, mesmo antes de se escrever os evangelhos. A gente vê isso inclusive lá na série The Chosen, né? Lucas, por exemplo, ele diz no começo do seu evangelho, ali de Lucas 1, versículos 1 a 4, que pesquisou tudo com muito cuidado, falando com testemunhas oculares, falando com servos de Cristo. Ele não estava inventando ali, mas ele estava compilando fatos reais, fatos inclusive muito precisos. Lucas, ele era médico, né? Então a questão dos milagres de Jesus, ele descreve com uma precisão, com um nível de detalhe muito maior, por exemplo, acerca dos leprosos, né? E ainda tem mais. Jesus ainda prometeu que o Espírito Santo ajudaria os seus discípulos a lembrar e a entender os seus ensinamentos. A gente lê isso ali em João 14, 26, né? Isso não significa que Deus ditava cada palavra para eles, mas que ele guiava assim os autores para escrever a verdade. Então, quando Marcos, Mateus, Lucas e João sentaram para escrever aquele conteúdo, eles não estavam criando lendas, mas eles estavam relatando o que eles viram, o que eles ouviram, e em alguns casos até mesmo pesquisaram com a ajuda divina, tá? E a datação dos evangelhos, ela reforça a sua credibilidade. O evangelho de Marcos, que é o mais antigo, ele foi escrito provavelmente ali 50, 60 depois de Cristo. Jesus morreu no ano 33 depois de Cristo, né? Então ele escreveu esse evangelho menos de 30 anos depois da morte de Jesus. Mateus e Lucas vieram logo depois ali, mais ou menos 60, 70 depois de Cristo, e João por volta de 90 depois de Cristo. João, uma testemunha ocular de tudo que Jesus tinha feito e de tudo que Jesus tinha dito. Inclusive, no caso de Marcos,
Marcos, a ausência da menção à destruição do Templo de Jerusalém, ali no ano 70 depois de Cristo, inclusive sugere que ele foi escrito antes desse evento, o que indica uma proximidade maior com esses acontecimentos. E o fato desses livros terem sido escritos ou por testemunhas oculares, como é o caso de Mateus e de João, ou por companheiros dos apóstolos, isso já mostra sim um cuidado muito grande e uma autenticidade a esses livros. Agora, e as cartas do Novo Testamento, como por exemplo as cartas de Paulo? Paulo não andou com Jesus durante o seu ministério, mas ele teve um encontro sobrenatural com Cristo ali no caminho de Damasco. Isso é narrado em Atos capítulo 9, tá? Antes disso, ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Ele era um fariseu zeloso que queria destruir a igreja primitiva. Por que será que alguém mudaria de vida tão radicalmente? Enfrentando prisões, enfrentando espancamentos, enfrentando inclusive a morte, se ele não tivesse uma grande certeza daquilo que ele viu. Paulo deu tudo de si, ele arriscou tudo da vida dele para pregar a ressurreição de Jesus como um fato histórico. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 12 a 19, ele diz que se a ressurreição não aconteceu, o cristianismo seria uma mentira e os cristãos são os mais dignos de pena que existem. Isso é uma grande ousadia. Os mormons, inclusive, eles copiam esse discurso para tentar trazer alguma credibilidade à sua igreja, né? Mas por que Paulo teve tanta ousadia? Ele não ia dizer isso se ele não tivesse certeza absoluta. Afinal, os cristãos eles já estavam enfrentando uma grande perseguição naquela época. Os cristãos sempre foram um povo muito perseguido. E as igrejas primitivas, inclusive, elas reconheciam as cartas de Paulo, assim como os 4 evangelhos, como algo que tem autoridade divina. Pedro, ali em 2 Pedro 3,15, chama os escritos de Paulo como escritura sagrada, colocando aquilo no mesmo nível do Antigo Testamento. E uma coisa interessante é que os autores do Novo Testamento eles eram obcecados pela verdade. Lucas, por exemplo, diz que o seu evangelho é baseado em fatos que se cumpriram entre nós, transmitidos por testemunhas oculares. Ele pesquisou tudo aquilo com muito cuidado para que seus leitores tivessem a certeza da fé. João, no final do seu evangelho, deixa claro que ele só escreveu uma pequena fração de tudo o que Jesus havia feito, justamente com o propósito de levar as pessoas até a fé em Cristo. E Paulo, como a gente já viu, ele baseava toda a sua pregação na ressurreição de Cristo como um evento real. Esses homens eles não estavam passando adiante mitos ou lendas, mas fatos que transformaram o mundo. Inclusive, muitas fontes não cristãs também confirmam a historicidade do Novo Testamento. O historiador romano Tácitos, por exemplo, menciona a execução de Jesus sob Pôncio Pilatos e o crescimento dos cristãos em Roma. Suetônio, outro romano, fala dos cristãos como se fossem uma seita que estavam causando tumulto. Nero, inclusive, tenta colocar a culpa dos incêndios em Roma nos cristãos posteriormente. E Flávio Josefo, em 93 d.C., refere-se a Jesus como um mestre sábio, que havia sido crucificado e seguido por muitas pessoas. E essas fontes, elas nos mostram que Jesus e os primeiros cristãos eram sim figuras históricas reais e não mitos, não histórias da carochinha. Tá bom, mas eu ainda não falei como esses 27 livros foram escolhidos. Calma, eu vou falar agora, tá? O cânon do Novo Testamento não foi decidido por um comitê que simplesmente sentou ali em algum momento e decidiu, tá bom, vamos escolher esses livros aqui e excluir aqueles ali. Não foi isso. O cânon surgiu de um consenso gradual entre as igrejas que foi sim guiado por Deus. Os livros eles foram escritos ali de 45 depois de Cristo até 95 depois de Cristo, começando pelas cartas de Paulo, ali como Gálatas, Tessalonicenses, posteriormente os evangelhos, e as igrejas fundadas pelos apóstolos, como por exemplo as de Jerusalém, Antioquia e Éfeso, reconheciam esses escritos como inspirados porque eles vinham de apóstolos, testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, ou pelos apóstolos ou por seus companheiros próximos, como era o caso de Marcos, o caso de Lucas, que trabalhavam com Paulo. No começo, esses livros eles circulavam entre as igrejas, sendo copiados à mão e examinados com grande cuidado. Cada novo livro ele era analisado, ele era examinado para confirmar se ele vinha de uma fonte apostólica e se ele estava em harmonia com os ensinos de Jesus e o Antigo Testamento. Alguns livros, por exemplo, Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João e a Epístola de Judas, Apocalipse também, eles demoraram muito mais para serem aceitos por todas as igrejas, porque as pessoas queriam ter certeza de quem havia escrito aquele conteúdo. Na igreja primitiva, a falsidade ideológica era algo abominável. Eles tinham um cuidado muito grande com a autenticidade daqueles documentos. A carta aos Hebreus, por exemplo, ela não identifica claramente quem é o seu autor. E o livro de Apocalipse, com todas as suas profecias, por mais que elas estejam se cumprindo hoje, elas levantaram muitas dúvidas naquela época.
época. Mas já no primeiro século, alguns líderes como o Clemente de Roma, em 96 d.C., e muitos outros líderes já citavam o Sermão do Monte como escritura sagrada. Policarpo, discípulo de João, usava os evangelhos e as cartas de Paulo com autoridade. Justino Mártir, do século II, citava já os evangelhos como memórias dos apóstolos. E Irineu, ali por volta de 180 d.C., usava 22 dos 27 livros como escritura sagrada. Tertuliano, ali no mesmo período, ele falava do Novo Testamento como um instrumento divino, um instrumento inclusive oficial, já mostrando que as igrejas naquela época já tinham uma ideia clara do cânon do Novo Testamento. Orígenes também, ali no século III, ele defendia a maioria dos livros que nós usamos hoje. Algumas heresias, inclusive, como o gnosticismo, elas inclusive aceleraram a formação do cânon que nós temos hoje em dia. Marcião, por exemplo, rejeitava o Antigo Testamento e aceitava só o Evangelho de Lucas, altamente editado. Isso forçou a igreja a definir claramente quais livros eram inspirados por Deus. Ali no quarto século, Eusébio de Cesareia, conhecido como o pai da igreja, listou todos os 27 livros que nós usamos hoje em dia. Algo que aconteceu também ali em 367 d.C., com Anastásio de Alexandria. E isso foi oficializado ali em 393 d.C., com o Concílio de Hipona, e 397 também com o Concílio de Cartago, selando de uma vez por todas o cânon do Novo Testamento. O critério que eles usaram era muito rigoroso para isso. O livro ele tinha que ter sido ou escrito por um apóstolo ou por alguém próximo a um apóstolo, ser amplamente usado nas igrejas, especialmente naquelas fundadas por esses mesmos apóstolos, e estar em harmonia com o ensino apostólico e o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele também tem livros apócrifos, como por exemplo o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas e o Evangelho de Maria, mas esses textos eles apareceram ali no segundo, no terceiro século, muito depois dos apóstolos, e eles tinham algumas ideias bem estranhas, muito parecidas ali com o gnosticismo, que dizia que o mundo material é mau, e inclusive negavam que Jesus tinha um corpo físico. O Evangelho de Tomé, por exemplo, contém supostos ditos por Jesus, só que com um tom místico esquisitíssimo ali. O Evangelho de Judas apresenta Judas como um herói, inclusive contradizendo os outros evangelhos, e esses textos eles não só não se alinham com o Antigo Testamento, mas eles não se alinham com os próprios ensinamentos de Cristo. Então eles nunca foram considerados cânon. A Epístola de Judas, por exemplo, ela faz assim algumas menções ao livro de Enoque, mas isso não significa que ele considerava aquilo como uma escritura sagrada. Paulo também citava muitos poetas gregos em seus ensinamentos, porém ele também não os endossava como escritura sagrada. Ali em Atos 17, 28, por exemplo, ele faz exatamente isso, né? Mas uma última dúvida que a gente tem, não acerca do Antigo Testamento, que a gente já viu que isso não aconteceu, mas acerca do Novo Testamento, é que será que o texto da Bíblia ele foi adulterado ao longo dos séculos? Ele foi corrompido ao longo dos séculos? Alguns céticos dizem que os copistas mudaram tudo. Eles dizem que a Bíblia de hoje é como se fosse um telefone sem fio, mas a evidência histórica mostra uma história completamente diferente. Ali no Antigo Testamento, os escribas hebreus, eles tinham um cuidado com aquele texto que beirava a obsessão na hora de copiá-los. Eles contavam cada letra, eles contavam cada linha para garantir que absolutamente nada fosse alterado. Se eles encontrassem um erro, eles destruíam aquele rolo e começavam tudo de novo. E a gente viu a prova disso ali nos manuscritos do Mar Morto, né? No Novo Testamento, a situação ela é ainda mais impressionante. A gente tem mais de 5.000 manuscritos gregos, alguns ali do segundo século, poucos anos depois dos originais. O papiro de Rylands, por exemplo, ele tem trechos ali de João 18 e ele é datado de 125 depois de Cristo. O Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, datados ali do século IV, eles são cópias completas do Novo Testamento. Para a gente ter uma noção aqui do que eu estou falando, pega por exemplo a Ilíada de Homero. Ela tinha 643 cópias, com o manuscrito mais antigo encontrado pela arqueologia, datado de séculos depois do original. Os livros de Tácito, eles têm apenas 20 cópias. E a Bíblia, com milhares e milhares de manuscritos, é o documento antigo mais bem preservado de toda a história. A diferença entre esses milhares de manuscritos, na grande maioria, são pequenos erros de ortografia. Variações, por exemplo, das palavras Jesus por Cristo, ou pequenas inversões que não mudam em nada o sentido daquilo. Nos pouquíssimos casos onde existe ali uma dúvida um pouco maior, como por exemplo, Marcos 16, versículos de 9 a 20, ou João 7,53, ou João 8,11,
Nenhuma doutrina depende desses trechos. Por exemplo, a divindade de Cristo ela é ensinada dezenas de vezes em diversas passagens. João capítulo 1, versículo 1 e Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 20, eles trazem essa visão de uma forma muito clara. Então, uma pequena vírgula ali, pontual em mais de 5.000 manuscritos, não muda em nada a doutrina da união hipostática da divindade de Cristo. E além de todos esses manuscritos, as traduções antigas, como a Septuaginta, a Vulgata Latina, inclusive alguns dos Targums aramaicos, eles ajudaram também a preservar esse texto. Essas traduções feitas a partir de manuscritos antigos, elas confirmam a consistência do texto bíblico. Os céticos às vezes falam, que as variações dos manuscritos do Novo Testamento são tantas que elas superam o número de palavras do texto. Isso é uma coisa ridícula, é uma manipulação da verdade, uma perversão da verdade, que levanta até mesmo dúvidas sobre a motivação real desse pessoal. Porque essas variações que eles citam é uma coisa insignificante, é uma coisa que não afeta em nada o significado ali. Pequenos erros de escrita, pequenas vírgulas trocadas, uma letra ou outra que não afeta em absolutamente nada a compreensão do texto. Então é uma afirmativa até mesmo mal intencionada desse pessoal, tá? Um rigor que não existe para nenhum outro texto da história. É impressionante o quanto eles trazem um rigor muito além do aceitável somente para a Bíblia. Nos pequenos casos onde existe ali uma pequena dúvida teológica, os estudiosos eles conseguem facilmente rastrear a leitura original com confiança, porque a gente tem ali milhares de manuscritos para comparar. E isso mostra que a Bíblia que a gente tem hoje, ela é extremamente fiel ao texto original. Comenta aí se você já ouviu alguém dizer que a Bíblia foi corrompida, ou talvez se você teve essa dúvida você mesmo. Conta para mim porque essas perguntas são muito importantes. A Bíblia não é só um livro antigo, ela é um milagre de preservação, um testemunho do cuidado de Deus com a sua palavra. Então, o que tudo isso significa? A Bíblia não é um livro qualquer. Seus 66 livros foram escritos por homens inspirados por Deus, usando fontes históricas e altamente confiáveis. Tradições orais, registros escritos e, em alguns casos, inclusive revelações diretas. O Antigo Testamento foi preservado pelos judeus com um cuidado que inclusive desafia o tempo, desde ali de Moisés até o Templo de Jerusalém. O Novo Testamento foi escrito por testemunhas de Jesus ou seus companheiros, com uma memória afiada, um grande rigor, inclusive a ajuda pessoal do Espírito Santo. O cânon foi formado por um processo cuidadoso e gradual, e os manuscritos foram copiados com uma precisão que impressiona até mesmo os estudiosos mais céticos. Os apócrifos, embora sendo muito valiosos historicamente, não são a palavra inspirada de Deus. E a Bíblia que a gente tem hoje, ela é sim fiel aos textos originais. Toda essa história, ela é uma prova do cuidado que Deus tem com a sua palavra. Ele não deixou que ela se perdesse, ele não deixou que ela fosse corrompida ou que ela fosse adulterada. E ele também não deixou com que ela fosse esquecida. Isaías, capítulo 40, versículo 8, nos diz que a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A Bíblia é mais do que um livro. Ela é a voz de Deus. Ela fala com você, ela te guia e ela te transforma. E ela mantém a sua relevância independente da época em que ela esteja. O Salmo 119, versículo 105 nos diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia responde perguntas éticas do nosso tempo. Ela dá direção em momentos de dúvida e ela oferece esperança em meio ao caos. E eu quero te desafiar. Tenta estudar esse livro a fundo, tenta interpretar ele da maneira correta. Mateus 24:35 diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, as palavras de Jesus, não passarão. Então pega a sua Bíblia, lê ela, estuda ela e deixa ela transformar a sua vida. Se você não sabe por onde começar e como começar a ler a Bíblia, eu deixei no card aqui um vídeo meu falando a respeito disso. Comenta aí embaixo o que você achou desse conteúdo, se inscreve aí para me ajudar no meu trabalho, deixa o like e compartilha com alguém que alguma vez duvidou da Bíblia. Que Deus o abençoe e até a próxima.